Naquele famoso sermão, Jesus alertou seus discípulos: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos fala sobre os dons do Espírito, mencionando em particular um que é tanto uma arma poderosa quanto um escudo protetor, a capacidade de discernir os espíritos. Você já entrou em um ambiente e sentiu um peso inexplicável no seu coração, uma inquietação na sua alma? Tudo parecia normal na superfície, mas algo dentro de você soava um alarme silencioso, como se uma corrente invisível estivesse se movendo nas profundezas. Isso não é imaginação. Pode ser um presente espiritual que Deus lhe deu, um dos dons mais essenciais e, paradoxalmente, um dos mais ignorados na Igreja de hoje. O discernimento espiritual. Vivemos em uma era de engano sofisticado, onde a mentira se veste com as roupas da verdade e a escuridão se disfarça de anjo de luz. Sem a capacidade de discernir, até mesmo o crente mais sincero pode ser desviado do caminho. O verdadeiro discernimento não é um espírito de suspeita ou de crítica. Não é cinismo disfarçado de espiritualidade. É uma visão aguçada, concedida pelo Espírito Santo, uma percepção que vai além do que os olhos físicos podem ver, permitindo-nos enxergar a realidade do mundo espiritual que nos cerca. Este dom é a sua bússola divina, projetada para protegê-lo do engano, para mantê-lo sintonizado com a voz de Deus e para guiá-lo com segurança pelo caminho que Ele preparou para você. Hoje, vamos explorar juntos 7 sinais claros que podem indicar que você possui esse dom extraordinário. Fique comigo, pois aprenderemos não apenas a identificar, mas também a cultivar essa habilidade para que possamos viver com a clareza, a sabedoria e o poder que vêm do céu. Um dos sinais mais fundamentais é uma fome espiritual profunda e insaciável. Não estou falando de um interesse passageiro por Deus ou de uma curiosidade momentânea. Falo de um anseio visceral pela verdade, um desejo ardente por uma compreensão espiritual que transcende o superficial. Pessoas com o dom de discernimento frequentemente sentem uma atração magnética por Deus, um chamado interior que simplesmente não pode ser ignorado. Essa fome se manifesta de várias maneiras. Você se sente profundamente insatisfeito com respostas teológicas rasas ou com clichês religiosos. Enquanto outros parecem contentes com uma vida de fé baseada em rituais e formalidades, você anseia por profundidade, por substância, por uma conexão real. Para você, ler a Bíblia não é uma tarefa a ser cumprida em uma lista de afazeres espirituais, é uma busca desesperada para entender o coração de Deus. Você não quer apenas ler as palavras, você quer conhecer o autor. Você anseia por compreender a sua vontade, o seu caráter, os seus caminhos. Muitas vezes, essa sede espiritual já existia em você muito antes de você se entregar a Cristo. Talvez, desde a infância, você tivesse a sensação de que a vida deveria ter um significado maior do que aquilo que se via. Você podia sentir a presença de algo sagrado, ou talvez a opressão de uma escuridão espiritual, mesmo sem ter palavras para descrever essas sensações. Após sua conversão, essa fome se intensificou como se o seu espírito, que já sabia do chamado de Deus, finalmente se alinhasse com a sua mente consciente. A palavra de Deus nos dá uma promessa poderosa: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Esta passagem é o retrato fiel desse sinal. Uma busca contínua e profunda, não apenas por bênçãos, mas pelo abençoador. Não apenas por respostas, mas pela presença. Aqueles que possuem o dom do discernimento simplesmente não conseguem se acomodar em uma fé superficial. Eles são naturalmente atraídos para a oração, para a meditação, para questionar e explorar os mistérios mais profundos da fé. Essa busca pelo significado por trás da verdade não nasce do orgulho, mas do fato de que seus espíritos foram despertados. Essa fome espiritual muitas vezes os faz sentir diferentes, até mesmo solitários. Enquanto outros parecem satisfeitos em seguir o fluxo, em aceitar tudo sem questionar, você se sente inquieto, incapaz de se conformar. Você pode se perguntar: por que não consigo simplesmente relaxar e aceitar as coisas como são? Mas entenda isto: essa inquietação não é um defeito, é um sintoma divino. É Deus despertando em você a sua capacidade de discernir. Deus nunca coloca um desejo espiritual profundo no coração de alguém sem um propósito. Se você sente esse impulso constante de conhecê-lo mais intimamente, de ir além da superfície, é muito provável que seja Deus mesmo chamando.
Ele está cultivando em você a habilidade de viver na clareza e não na confusão. Portanto, se você tem essa curiosidade espiritual voraz, se sente compelido a orar, se percebe os movimentos no mundo espiritual ao seu redor, não ignore esses sentimentos. Este pode ser um indício claro de que o dom do discernimento está ativo em sua vida. Outro sinal revelador é um amor profundo e apaixonado pela presença de Deus. Isso vai muito além de simplesmente gostar de um culto de adoração ou de apreciar a atmosfera de uma reunião na igreja. Trata-se de um anseio da alma, uma necessidade visceral de estar perto de Deus. Para alguém com o dom de discernimento, a presença de Deus não é um extra opcional nem uma experiência restrita a um encontro semanal. É o lugar do verdadeiro descanso, da clareza mental e da fonte de força do seu espírito. É na presença dele que você se sente mais vivo, mais alerta, mais direcionado. Seja na quietude da oração, na exaltação do louvor ou no silêncio da contemplação, é na sua presença que o seu espírito encontra paz e alinhamento. Você nem sempre precisa de música ou de um sermão eloquente, basta estar a sós com ele para se sentir completo e satisfeito. A sua presença acalma a tempestade dos seus pensamentos, remove os fardos pesados dos seus ombros e, crucialmente, lhe dá o ponto de referência para discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Consequentemente, quando você não sente a presença dele, uma profunda sensação de perda o invade. Não é uma perda motivada pelo medo, mas pelo amor. É como sentir a ausência da pessoa que você mais ama no mundo. Moisés, um homem que caminhava em profunda intimidade com Deus, expressou perfeitamente esse sentimento ao dizer: "Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui." Note que Moisés não estava pedindo poder, sucesso ou vitória. Ele estava pedindo o próprio Deus. Este é o clamor do coração de quem possui o dom de discernimento. Eles se recusam a dar um passo sequer sem a certeza da companhia divina. Essa paixão pela presença de Deus também pode fazer você se sentir diferente. Enquanto outros se contentam com as formas e os rituais da religião, você busca um encontro genuíno. Enquanto outros estão ocupados com as atividades e programas da igreja, você anseia pela realidade espiritual, pela substância por trás do serviço. Durante um culto de louvor ou um momento de oração, você consegue sentir as mudanças na atmosfera espiritual. Você sabe quando o Espírito Santo está se movendo livremente e também percebe quando ele está sendo entristecido ou ignorado. Essa sensibilidade é uma manifestação direta do seu dom de discernimento. Você também pode se encontrar naturalmente protegendo a santidade da atmosfera ao seu redor. Certas conversas, piadas ou atitudes de concessão o deixam extremamente desconfortável. Não é que você seja excessivamente sensível ou crítico, é que o seu espírito sente a perda da presença de Deus, a dissipação da atmosfera sagrada. Um salmista escreveu: "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo." Se este anseio é o espelho da sua alma, se ele descreve o desejo mais profundo do seu coração, então é muito provável que você já esteja caminhando no dom do discernimento. Esse amor intenso pela presença de Deus não é apenas um apego emocional. É um indicador espiritual. Ele revela que o seu coração está sintonizado com o Espírito Santo, tornando-o extremamente sensível à sua proximidade e ao seu afastamento. E essa sensibilidade é o solo fértil onde o dom do discernimento cresce e floresce. Uma das manifestações mais evidentes do dom de discernimento é uma percepção aguçada das atmosferas espirituais. Você não experimenta o mundo apenas com os seus 5 sentidos físicos, você percebe camadas da realidade que são invisíveis para a maioria das pessoas. Ao entrar em um lugar, seu espírito pode detectar imediatamente se há algo errado ou, inversamente, se a paz de Deus paira sobre aquele ambiente. Você pode não conseguir explicar com palavras no momento, mas o seu espírito sabe. Você sente a fragrância espiritual de um lugar, percebendo se ela pende para a santidade ou para a escuridão. Essa sensibilidade não é fruto da sua imaginação nem uma simples flutuação emocional. É uma percepção espiritual real, concreta e impossível de ignorar. Você pode se sentir oprimido, pesado ou nauseado em um lugar onde há pecado oculto, conflitos não resolvidos ou uma forte influência demoníaca, mesmo que a aparência externa seja de total calma e normalidade.
Por outro lado, ao entrar em um ambiente saturado pela presença de Deus, como um lugar onde houve oração fervorosa ou adoração genuína, você pode sentir uma paz inexplicável, uma clareza mental e uma leveza no seu ser. É exatamente isso que a Bíblia descreve como a capacidade de distinguir os espíritos em ação. Deixe-me compartilhar um exemplo. Uma irmã em Cristo contou que um homem apareceu em sua igreja pedindo ajuda. Ele dizia estar passando por dificuldades e a congregação, com um coração amoroso, o acolheu. Deram-lhe roupas, abrigo e até o ajudaram a encontrar um emprego. No entanto, essa irmã sentia em seu espírito que algo estava terrivelmente errado. Ela compartilhou sua inquietação com o marido, que a tranquilizou dizendo que ela estava sendo excessivamente desconfiada. Mais tarde, quando o homem subiu ao púlpito para dar seu testemunho e pedir apoio financeiro à igreja, o espírito dela foi novamente alertado. Era um aviso silencioso, mas forte. Mais uma vez, ela o ignorou, convencida de que estava sendo crítica. Pouco tempo depois, o homem desapareceu. Descobriu-se que ele nunca apareceu no emprego que a igreja arranjou, roubou dinheiro de vários membros da congregação e, para piorar, era um foragido procurado pela polícia. A sensação dela estava correta o tempo todo. Aquilo não era julgamento, era discernimento. Esse é o propósito do discernimento espiritual, capacitar-nos a identificar a fonte por trás das coisas. Vem de Deus ou do inimigo? Traz paz e verdade ou confusão e destruição? A Bíblia nos instrui claramente: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Este é o chamado para cada um de nós, ver além das aparências e responder com a sabedoria que vem do alto. Portanto, se você já sentiu a temperatura de um ambiente mudar repentinamente, se já ouviu um sussurro suave em seu espírito dizendo cuidado, não o ignore. Pode ser um sinal claro de que você já está operando no dom do discernimento. Outro sinal poderoso é uma sensação profunda de ser diferente, de ter sido separado. Existe uma solidão que não vem da rejeição, mas da consagração. Se você já se sentiu espiritualmente deslocado, como se visse coisas que os outros não veem, ou carregasse um fardo de percepção que os outros não conseguem compreender, isso pode não ser um problema, mas sim um sinal divino. Pessoas com o dom de discernimento frequentemente se sentem como peixes fora d'água espiritualmente. Não porque fizeram algo de errado, mas porque seus espíritos estão sintonizados em uma frequência mais profunda, uma frequência que capta as sutilezas do mundo espiritual. Você pode estar no meio de um grupo de crentes e, ainda assim, sentir uma tensão espiritual que ninguém mais parece notar. Você pode ouvir um sermão que está sendo aplaudido por todos, mas sentir uma inquietação em seu espírito, um não silencioso que o perturba. Isso não é orgulho nem arrogância, é a sua sensibilidade espiritual em alerta máximo. Na Bíblia, vemos que aqueles que possuíam esse dom muitas vezes trilharam um caminho solitário. Pensa em Daniel na Babilônia. Ele vivia imerso em uma cultura de concessões, idolatria e feitiçaria, mas permaneceu puro e incontaminado. Como? Porque ele conseguia discernir a atmosfera espiritual e se recusava a se poluir com ela. Ele sabia que era diferente e abraçou essa diferença como parte de seu chamado. Pensa em Moisés. Embora tenha sido criado no luxo e no poder do palácio do faraó, ele sabia em seu coração que o Egito não era o seu lar. As Escrituras nos dizem, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Considerou a desonra de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Mesmo cercado por poder e riqueza, Moisés discerniu sua verdadeira identidade e escolheu a separação em vez da conformidade. Isso não é apenas coragem, é um ato de profundo discernimento espiritual. Você pode ansiar por conversas mais profundas, por uma adoração mais autêntica, por um ensino que desafie seu espírito a crescer. Você pode se sentir tensa em ambientes onde outros se sentem perfeitamente à vontade. Isso pode, de fato, gerar um sentimento de solidão. Mas você precisa entender, você não é estranho, você foi escolhido. A palavra declara: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ser separado é parte do chamado. Sim, às vezes, essa diferença pode parecer um fardo. Mas essa sensação de não se encaixar é, na verdade, uma marca sagrada. É um sinal de que Deus está trabalhando em você não para isolá-lo, mas para prepará-lo. Ele está treinando seus sentidos espirituais, cultivando em você pureza, clareza e autoridade. Portanto, se você já foi mal compreendido por ser intenso demais ou sério demais em sua fé, não recue. Essa sensibilidade e esse desconforto podem ser exatamente o dom de discernimento despertando dentro de você. Pode ser o dom que Deus usará para proteger outros, para expor o engano e para carregar a sua presença em lugares escuros. Não despreze o fato de ser separado. É o sinal de que Deus está fazendo algo extraordinário em sua vida. Às vezes, essa sensação de ser diferente é a maneira de Deus dizer: estou-te preparando para o meu grande plano. Uma das características mais marcantes do dom de discernimento espiritual é a sua capacidade de ouvir ou perceber a voz de Deus, mesmo quando Ele fala em um sussurro. Você nem sempre ouvirá uma voz audível, mas experimentará aquele saber interior, aquele impulso, aquela clareza no seu espírito. Pode ser um lembrete gentil para não ir a algum lugar, uma instrução para prestar atenção em algo específico ou uma urgência para orar por alguém naquele exato momento. E quando você obedece a essa impressão, frequentemente descobre que foi a decisão correta. Pessoas com o dom de discernimento tendem a ser extremamente sensíveis à voz de Deus. Seja através de sonhos, de uma impressão forte durante a oração, de uma palavra que salta da página da Bíblia durante a leitura, ou de uma percepção espiritual que é impossível de ignorar, seu espírito responde. Você pode não conseguir explicar logicamente, mas sabe, no fundo da sua alma, que não é uma mera emoção, mas sim uma revelação. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. O dom do discernimento age é como um amplificador para a sua audição espiritual, permitindo que você reconheça a voz do bom pastor mesmo em meio ao barulho e à confusão do mundo. Muitos que possuem este dom já viveram momentos assim. Depois de orar, receberam uma direção súbita e clara. Em meio à adoração, uma verdade foi revelada ou sentiram um aviso inexplicável no coração, mesmo quando tudo parecia perfeitamente normal na superfície. O tempo, invariavelmente, prova que a impressão estava correta. Isso não significa que eles nunca erram. O dom de discernimento não nos torna infalíveis. No entanto, ele treina o nosso espírito para estar constantemente alerta, para discernir o tom, o tempo e a verdade na voz de Deus. A Bíblia diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O discernimento é treinado exatamente assim, através da obediência, da prática, da escuta atenta e da resposta. É um músculo espiritual que se fortalece com o uso. Portanto, se você já sentiu um empurrão de Deus que mais tarde se provou verdadeiro, se frequentemente tem uma sensação em seu espírito sobre as coisas antes que elas aconteçam, sem momentos de oração, adoração ou crise, sua alma de repente se torna extremamente alerta, é muito provável que o Espírito Santo esteja cultivando o dom do discernimento em você. Continue aprimorando essa sensibilidade. Continue ouvindo. Deus não quer apenas falar com você, Ele quer falar através de você. Outro sinal é receber confirmação de outras pessoas, especialmente de líderes espirituais maduros. Deus frequentemente usa a voz de seus servos para confirmar o dom de discernimento em sua vida. Talvez você já tenha ouvido frases como: você parece saber a verdade das coisas de forma natural, ou sua perspectiva sobre esse assunto é diferente, parece que você enxerga coisas que os outros ignoram. Essas palavras, que podem parecer casuais, são muitas vezes a confirmação de Deus para o dom que Ele depositou em você. Quando Deus coloca um dom espiritual em nossa vida, especialmente um dom tão interno e silencioso como o discernimento, Ele frequentemente usa a comunidade da fé, o corpo de Cristo, para validá-lo e afirmá-lo. Você pode não compreender completamente a profundidade do seu dom, mas as pessoas de confiança ao seu redor talvez já o tenham percebido. Alguém pode ter notado sua sensibilidade espiritual e frequentemente pedir para você orar sobre uma situação ou buscar sua opinião, pois sentem que seu discernimento carrega um peso espiritual. Às vezes, essa confirmação pode vir de forma profética. Um pastor, um mentor ou um intercessor pode dizer a você: você tem olhos espirituais.
Deus está afiando sua capacidade de discernir a voz dele. Essas palavras não são meros elogios, são sinais do céu transmitidos através de pessoas para despertar e confirmar a obra do Espírito Santo em você. O apóstolo Paulo encorajava esse tipo de confirmação, dizendo a Timóteo: não negligencie o dom que há em você, que lhe foi concedido por meio de profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Note que o dom de Timóteo recebeu uma dupla confirmação: primeiro, através da palavra profética de Deus, e segundo, através da validação dos líderes da igreja. Esse princípio continua válido hoje. Às vezes, essa confirmação não é um evento único dramático, mas um padrão contínuo. As pessoas consistentemente dizem a mesma coisa a seu respeito. Você sempre sente as coisas antes dos outros, você percebe a tensão espiritual quando ninguém mais sente, ou descrevem como alguém sério, perspicaz ou com uma sabedoria além da sua idade. Na realidade, todas essas são maneiras de Deus lembrá-lo: você está vivendo naquilo que eu coloquei dentro de você. Portanto, não ignore a voz dos outros, especialmente quando o que eles dizem ressoa com as impressões do seu próprio espírito. Deixe que o encorajamento deles seja uma âncora para a sua fé. Você não precisa provar o seu dom, mas precisa protegê-lo e administrá-lo com fidelidade. E, finalmente, um sinal distintivo do dom de discernimento é a capacidade de ver a verdade por trás das palavras ou das ações. Você consegue enxergar além da superfície e perceber a substância oculta por baixo. Isso não é apenas intuição, é uma habilidade guiada pelo Espírito Santo para discernir a verdadeira essência, a origem e a motivação por trás de um discurso, de um comportamento ou de uma situação. Você pode estar ouvindo alguém falar e, de repente, seu espírito detecte algo errado, mesmo que cada palavra dita pareça gramaticalmente e teologicamente correta. Você talvez não saiba explicar porque sabe, mas você simplesmente sabe. Isso não é suspeita nem medo, é discernimento em ação. Essa percepção está em total conformidade com as Escrituras. Nos Evangelhos, vemos repetidamente Jesus percebendo o que era invisível para os outros. As Escrituras dizem que Jesus percebia em seu espírito o que eles estavam pensando em seu coração. Versículo após versículo nos mostra que o verdadeiro discernimento não vem do que os olhos veem, mas da revelação do Espírito. Este dom se manifesta frequentemente em conversas. Ao interagir com alguém, você pode sentir uma súbita inquietação espiritual. Ou, ao ver alguém servindo no ministério com grande performance, você sente que a força motriz por trás de suas ações não é Deus. Por outro lado, você pode ouvir alguém falando de maneira simples e sem adornos, mas sentir uma paz e uma verdade que confirmam a presença de Deus naquelas palavras. É o seu espírito reconhecendo o espírito dele. O apóstolo Paulo também possuía esse dom de forma poderosa. Lemos sobre uma jovem escrava que o seguia, clamando continuamente: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Na superfície, o que ela dizia parecia correto e até mesmo um endosso ao ministério de Paulo. No entanto, Paulo discerniu que o espírito por trás daquelas palavras não era de Deus. Ele se voltou e expulsou o espírito maligno da jovem. É exatamente isso que o discernimento espiritual faz. Ele protege a missão e garante que o engano não possa se mascarar com linguagem espiritual. Se você tem este dom, frequentemente perceberá o perigo antes dos outros. Você pode sentir a presença de motivações falsas, de uma batalha espiritual iminente ou de manipulação emocional antes que qualquer evidência concreta apareça. Isso, às vezes, pode fazer você se sentir sobrecarregado ou até mesmo duvidar de si mesmo. Mas essa sensibilidade não é um fardo, é uma incumbência. Deus lhe concede essa percepção para proteger o seu povo e expor as armadilhas ocultas do inimigo. Se você já teve essa intuição sem motivo aparente, essa sensação persistente de que algo estava certo ou errado, é muito provável que você já esteja caminhando no dom de discernir os espíritos. Se você se identificou com esses sinais, lembre-se, reconhecer o dom é apenas o começo. O próximo passo não é presumir que você já é maduro no dom, mas sim buscar diligentemente o crescimento. O discernimento é um presente, mas também é uma responsabilidade. Como todos os dons de Deus, ele deve ser nutrido com humildade e exercitado com fidelidade. Primeiramente, a oração contínua para o crescimento. O caminho principal para amadurecer no discernimento é a oração intencional.
Não apenas petições rápidas, mas um tempo dedicado e focado, esperando na presença do Espírito Santo. Quanto mais perto você estiver dele, mais claro será o seu discernimento. Não se trata de parecer espiritual, mas de estar conectado à fonte de toda a verdade. Ore frequentemente: Senhor, afina o meu espírito, purifica as minhas motivações e permite-me ver o que tu vês. Em segundo lugar, estar profundamente enraizado na palavra de Deus. A força do seu discernimento é diretamente proporcional à profundidade do seu fundamento na palavra de Deus. Emoções mudam, opiniões variam, mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. A Bíblia diz que é pela prática que nossas faculdades são treinadas para discernir o bem e o mal. Permita que a palavra de Deus treine o seu espírito. Leia-a lentamente, medite nela, deixe que as Escrituras renovem sua mente e estabilizem seu discernimento. Depois, caminhe em humildade. Este dom não é um palco para exibição, é uma ferramenta para o serviço. O discernimento não o torna superior aos outros, ele o torna mais responsável. Mantenha-se ensinável, submisso e permita que o amor seja a motivação por trás de cada revelação que você recebe. O próximo passo é a obediência rápida. O discernimento não é apenas sentir, é agir. Quando o Espírito Santo o alerta, o impulsiona ou soa um alarme em seu espírito, não hesite. A obediência afia o discernimento, enquanto a procrastinação o entorpece. Quanto mais rápido você obedecer, mais Deus poderá confiar em você com revelações mais profundas. E, finalmente, a conexão com uma comunidade espiritual. O amadurecimento no discernimento não pode acontecer isoladamente. Até a pessoa mais talentosa precisa de companheiros sábios. Não processe suas percepções sozinho. Compartilhe-as com crentes maduros e de confiança. Permita que eles o ajudem a interpretar, a validar e a aplicar o que você recebe com sabedoria. Esses elementos-chave, oração, a palavra, humildade, obediência e comunidade, transformarão seu discernimento de uma experiência pessoal em uma ferramenta poderosa para o reino. Lembre-se, o propósito de cultivar o discernimento não é torná-lo admirável, mas torná-lo útil. Deus quer usar o seu dom para proteger o seu povo, para desmascarar o engano e para trazer luz a lugares de escuridão. Portanto, não apenas reconheça este dom, cultive-o. Não apenas sinta os movimentos espirituais, administre-os. A Igreja precisa desesperadamente de crentes que caminhem em clareza espiritual, amor e coragem. Se estas palavras tocaram seu coração hoje, não as ignore. Esse sussurro em seu espírito pode ser a confirmação de Deus de que Ele colocou o dom do discernimento dentro de você. Este dom não é apenas para sua proteção, é um passaporte, uma missão divina. Uma comissão para ver o que os outros não veem, para orar quando os outros dormem e para permanecer firme quando os outros vacilam. Se você sentiu seu espírito ser despertado enquanto ouvia, responda com coragem em seu coração. Deixe-me dizer com clareza, se você sente o chamado de Deus para buscar a clareza espiritual nesta estação da sua vida, é porque Ele está levantando vigias. Ele está despertando aqueles que não serão cegados pela cultura, nem enganados pelo barulho. Se você ainda está aqui, ainda ouvindo, você é um deles. Vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo. Agradeço por despertares neles o dom do discernimento. Espírito Santo, peço que tu sopres sobre a chama que colocaste dentro deles. Afia-a, purifica-a e fortalece-a, ensina-os a caminhar em clareza e coragem. Que o discernimento deles seja guiado pelo amor, enraizado na verdade e liderado pela tua voz. Que a vida deles carregue a tua presença e proteja o teu povo. Nós declaramos que eles são separados, estão despertos e estão prontos. Em nome poderoso de Jesus, amém.